das necessidades de cuidados paliativos são satisfeitas pelo Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma das afirmações produzidas no âmbito do 12º Congresso Europeu de Cuidados Paliativos, que tem estado a decorrer em Lisboa, vai decorrer de resto até amanhã. Congresso internacional, reúne milhares de pessoas, cerca de 2.700. Definir a especialidade como um ramo específico da ciência médica e da enfermagem tem sido uma preocupação dos especialistas que ministram cuidados paliativos, destinados, como são, a aliviar o sofrimento dos doentes em fim de vida. Em Portugal, a resposta nesta especialidade está, portanto, muito abaixo das necessidades, estimando-se que só na região da capital, aqui de Lisboa, portanto, menos de metade dos doentes elegíveis para receberem este tipo de cuidados sejam devidamente assistidos. Os cuidados paliativos prevêem também, ou necessitam também, de assistência às famílias, dado que o impacto de uma doença terminal se reflete necessariamente em todo o agregado familiar. Esta foi uma síntese possível de uma disciplina extremamente complexa, não é? Que mexe com praticamente tudo aquilo que o humanismo pode mexer. Há uma grande confusão também entre o cuidado paliativo ser uma atitude caritativa, uma questão de caridade e não propriamente uma disciplina aplicada, multifacetada da ciência. Não é? Olha, Mário, muito obrigada, em primeiro lugar, em nome das tais dezenas de milhares de portugueses que precisam de cuidados paliativos e que para já não os têm, em primeiro lugar, por um motivo. É porque nem sequer sabem que eles existem. Por isso é que ocasiões como estas são, de facto, importantes. E fez bem em falar dessa questão da caridade, porque, de alguma forma, esta que é uma área que combina, em nosso entender muito bem, ciência e humanismo, e que se destina a intervir ativamente no sofrimento das pessoas que estão no final da sua vida, não necessariamente nos últimos dias ou nas últimas semanas, mas de facto esta área é uma área apoiada em conhecimentos científicos sólidos e, portanto, é olhada muitas vezes dentro do próprio sistema de saúde e pelos próprios profissionais, e já noutras ocasiões aqui falámos disto, como uma área menor, naquilo que muitos doentes e muitos familiares que nos estão a ouvir reconhecem nesta expressão, já não há nada a fazer. E, portanto, é vista um bocadinho como uma área de desinvestimento em que chega a dar a mão e ter uma caminha. Aliás, em vários contextos em Portugal, de alguma forma isso tem estado a acontecer. Ou seja, escamoteia-se um facto que é fundamental. Não presta cuidados paliativos quem caritativamente quer ajudar outros no final da sua vida, presta cuidados paliativos. Quem cumpre com quesitos de qualidade, e nisso esta área não é diferente de outras áreas da saúde, nem da cardiologia, nem da oftalmologia, nem da ginecologia. Portanto, nós queremos para esta área, efetivamente, o mesmo rigor, e estamos a ver isso na imagem, o mesmo rigor, a mesma excelência que noutras áreas da saúde queremos oferecer, porque de facto as pessoas merecem e não devem ser ludibriadas com cuidados de Já há segunda. uma especialização em cuidados paliativos? Existe em países avançados como a Grã-Bretanha, que desde 80, do ponto de vista médico, tem essa especialidade e também na enfermagem. É bom dizer que há outros países, como o Canadá, os Estados Unidos, a Polónia, a Nova Zelândia, a Austrália, e que nós, em Portugal, temos feito este caminho e, felizmente, apresentámos, no caso médico, à Ordem dos Médicos, o pedido para a criação de uma competência, portanto, digamos que é um primeiro passo. Isso está reconhecido e, portanto, vamos tratar desse dossiê. A mesma coisa em relação à enfermagem. E que isto não se pense que é uma questão de corporativismo médico ou de enfermagem, é, em nosso entender, um passo fundamental que deve alegrar a sociedade no sentido de clarificar isso. Há cadeiras sobre cuidados paliativos a serem mostradas neste momento? Na faculdade eu dou essa disciplina, na Faculdade de Medicina de Lisboa, também já aqui tinha dito que é a faculdade pioneira. É fundamental que se passe do nível pré-graduado, que é o nível das faculdades, também para o nível pós-graduado, ou seja, outras disciplinas, outras especialidades médicas, em que é frequentíssimo encontrarmos doentes que não se curam e que não têm que necessariamente estar a morrer, insisto nisto. Outras disciplinas, dizia, como a oncologia, a neurologia, a cirurgia, a medicina interna, deviam ter obrigatoriamente no seu treino de especialização um estágio e preparação em cuidados paliativos. Infelizmente isso ainda não acontece. É verdade que há individualmente médicos que
tentam fazer essa sua formação. Isto tem que, de facto, passar por critérios clínicos. Abrange que dor crónica, por exemplo, numa pessoa que não esteja propriamente em fim de vida? É preciso entender que o que são os cuidados paliativos, e o Mário sintetizou muito bem, são cuidados de saúde multidisciplinares, muito rigorosos, que ajudam e que intervêm ativamente, portanto daí não serem cuidados passivos, que intervêm ativamente no sofrimento das pessoas que têm doenças graves, avançadas e irreversíveis e no sofrimento das suas famílias. Portanto, quando se estuda cuidados paliativos, tem que, em primeiro lugar, perceber-se o que é o sofrimento e perceber que, de facto, ele passa por sintomas, por questões físicas, mas não só. E, de facto, as questões físicas ameaçam aquilo que é o mais, digamos, o mais central do nosso ser. E é muito importante, e reforço isto, é muito importante que as pessoas que efetivamente vão prestar cuidados paliativos tenham a devida preparação para saber lidar com doentes revoltados, para saber lidar com doentes que nos dizem que querem morrer, e querer morrer não significa que se está a pedir eutanásia. O cuidado paliativo não é isso, pois não. Não é abreviar a vida. Não, o cuidado paliativo ou os cuidados paliativos, cuidado paliativo é a expressão brasileira, temos muitos brasileiros no Congresso, agora lembrei-me, eles dizem-no com muita delicadeza, mas o cuidado paliativo é de facto aquele cuidado que aceita que a morte é uma etapa inevitável da vida, e portanto não prolonga a vida, não faz aquilo que nós repudiamos muitíssimo e que é o encarniçamento terapêutico, e portanto e com medidas artificiais, a expressão é esta, medidas fúteis, prolonga a vida das pessoas. E prolonga o sofrimento muitas vezes. Sim, mas era muito interessante e por isso é importante falar destas coisas, porque muitas vezes numa atitude de não aceitar a doença e a fase final da vida, são os próprios familiares a fazer pressão para que isso aconteça. E isto é uma coisa que tem que se dizer. Porquê? Porque é uma expressão que nós vimos muitas vezes. Eu quero fazer tudo pelo meu familiar. Portanto, o tudo, e perdoa uma expressão, é muitas vezes voltá-lo do avesso ou levá-lo para os cuidados intensivos. Ora, ou seja, tudo o que é bom para ele. Não é? Tudo o que está disponível não significa que seja tudo aquilo que faz sentido e que é bom para não agravar o sofrimento. É caro esse serviço? Não, aliás, eu ainda há pouco dizia a um outro colega seu que, de facto, nós temos nas unidades de cuidados intensivos do país muitos doentes que aquilo que carecem é de cuidados paliativos e não de cuidados intensivos, e se estivessem a receber os cuidados que efetivamente precisam e que iam de encontro ao seu sofrimento, estaríamos a gastar menos e a cuidar melhor. Portanto, eu faço aqui bem a ressalva que não estamos preocupados em poupar, nós estamos preocupados em cuidar melhor. Por acaso, e em bom português, junta-se o útil ao agradável, que é de gastarmos muito menos. E deixe-me dizer-me, nós fizemos essas contas à luz de estudos que já se realizaram nesta área e conseguimos, tratando um doente em fase avançada de doença, à luz da filosofia dos cuidados paliativos, gastar menos 2.000 a 4.000 euros com o doente, o que permitiria, numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde está efetivamente tão preocupado em ser mais eficiente, permitiria gastar menos 125 milhões de euros por ano, o que na altura que corre é importante. Eu vou pedir-lhe também aqui um comentário, uma vez que passámos ali uma peça. Vimos que ali em Ceia foi inaugurado um centro de cuidados continuados. Ora bem, isso... Corrija-me só, a percepção que eu tenho é que eu já dei aquela notícia da inauguração do centro de Ceia há uns exatamente, meses. É a percepção do Mário e é a nossa, se estivermos atentos, e eu acho que é importante não apostar que o povo português anda distraído, porque de facto em circunstâncias semelhantes, ou seja, em campanha eleitoral, isto foi exatamente anunciado, até com algumas peripécias de camas que andaram para trás e para a frente. E deixe-me dizer-lhe que este é o outro aspecto que tem que ser profundamente clarificado. Há inegáveis progressos, e eu tenho dito, a nível dos cuidados continuados, ou seja, para todos os doentes em situação crónica não necessariamente avançada e irreversível. O que há também é uma enorme confusão e, em nome dos números e de fazer algum número que para algum estilo de governantes é muito caro, aquilo que está a acontecer é vender gato por lebre. E isso preocupa-nos porque, precisamente, se sacrificar a qualidade e, portanto, se disser que prestam cuidados paliativos, equipas que são indiferenciadas de cuidados continuados, é o caso de Ceia, onde não há
uma formação especializada para este tipo de situação, nós corremos o risco de ter a população a ficar um bocadinho, como é que eu ia dizer, confusa e baralhada, na medida em que, de facto, a realização de cuidados paliativos não se decreta com uma colocação numa tableta, não é? Vou-lhe pedir um comentário também. À política geral de saúde, como a senhora antecipa, nós estamos numa fase de muito pouco dinheiro. Há autoridades médicas, como colegas seus, portanto, consideram que as despesas que nós efetuamos em termos do Serviço Nacional de Saúde, muitas delas precisam de ser revistas, racionalizadas. A senhora concordo plenamente. Representa o CDS-PP no Parlamento e certamente e mantém atividade clínica diariamente. Atividade clínica diariamente, portanto, o setor da saúde é a sua área, seja ela na política, seja ela na ciência. O Serviço Nacional de Saúde, que vai emergir deste plano de austeridade todo, desta evolução política que nós vamos ter, é substancialmente diferente daquilo a que nós nos habituamos? Ou... Olha, por formação, e portanto, e que fique bem claro, até porque às vezes as afirmações que nós fazemos são deturpadas. O Serviço Nacional de Saúde é uma enorme conquista portuguesa. Nós temos, felizmente, um Sistema Nacional de Saúde que inclui entidades privadas e entidades da área do apoio social e, portanto, como as Misericórdias. E, efetivamente, aquilo que eu acho que é fundamental é que se tenha, em primeiro lugar, a noção que o Ministério da Saúde não é Ministério do Serviço Nacional de Saúde, é do Sistema Nacional de Saúde. E, de facto, num país em que existem tantas lacunas, é preciso capitalizar e maximizar a capacidade instalada. O que é que isto quer dizer? Nós temos recursos privados de apoio social do próprio Estado que têm que ser devidamente coordenados e monitorizados. Médicos? Vamos demasiado à consulta, como sugeriu ali a senhora Ministra da Saúde. Sim, mas também as coisas não podem ser ditas assim, tão de uma forma ligeira, e o assunto é complexo. E eu considero que iremos mais, até porque há de facto portas abertas como os serviços de urgência em que o acesso é facilitado e depois é preciso dizer, e a senhora Ministra essa parte omitiu, que de facto aquilo que deveria ser a verdadeira porta de entrada, que são os médicos de família, não têm um acesso tão linear e tão facilitado como deveria existir, e aquilo que acontece é que as pessoas estão em tempo de crise, estão em tempo de sofrimento e claramente eu não tenho dúvidas que elas irão ao seu médico porque é muitas vezes aquele que é a maior ajuda. E numa altura de sofrimento, de tensão, o desemprego inevitavelmente vai ter consequências na saúde, que as pessoas não se iludam. O desemprego, os 600 mil desempregados que nós temos vai ter consequências, vão apresentar consequências eles e as suas famílias, nomeadamente na área da saúde mental, mas não só. E, portanto, eu considero que aí poderá ser inflacionada a ida aos médicos. Deixe-me dizer-lhe, Mário, e de facto, a área dos cuidados paliativos retoma muito esta abordagem que foi falada, pluridisciplinar, do trabalho com os enfermeiros, do trabalho com outros profissionais. Deixe-me dizer-lhe que eu penso que em Portugal existe ainda um certo endeusamento dos médicos, ou seja, as pessoas estão menos treinadas ou menos preparadas do ponto de vista da nossa sociedade a entender que existem outros profissionais de saúde que, trabalhando em conjunto com os médicos, podem ajudar bastante a que a nossa saúde seja melhor. E hoje com qualificações absolutamente exatamente. adequadas. E nós, nos cuidados paliativos, é isso que fazemos. É um trabalho interdisciplinar, rigoroso, com pessoas que estão devidamente preparadas. Eu não sei quanto tempo ainda temos, mas não queria deixar de dizer isto. De facto, em Portugal, neste momento, estamos a assistir, e a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, em consonância com aquilo que são diretrizes da Associação Europeia, tem esta grande preocupação de que não se venda gato por lebre. E nós queremos aqui dizer que, de facto, nisto, e eu acho que ninguém deveria condescender naquilo que é a excelência dos cuidados, e tememos que, em algumas unidades, a nível de alguns hospitais, as pessoas julgam que estão a receber cuidados paliativos e é um sucedâneo, não são cuidados paliativos. Diga-me só porque é que este congresso veio para Lisboa? Olha, porque houve um grupo de pessoas que trabalha nisto já muito antes do Ministério da Saúde falar do assunto, talvez há 20 anos,
que achou que era importante neste sentido. E eu volto a dizer isto, aliás, disse-o na sessão de abertura, em que tivemos a doutora Maria Cavaco Silva a honrar-nos com a sua presença e a senhora Ministra da Saúde. Os congressos existem porque existem pessoas doentes e famílias que precisam que nós os tratemos melhor. E nós queríamos, ao trazer o congresso mais importante em termos científicos, a nível mundial, aquele congresso que se realiza, que é este da Associação Europeia, nós queríamos muito que a sociedade civil e que esta fosse uma oportunidade para a sociedade civil perceber melhor de que é que nós falamos quando falamos em cuidados paliativos. E continuamos a achar que é preciso informar por isto. Ninguém reclama aquilo que não sabe que existe. Portanto, se 50% dos portugueses não sabem sequer o que são cuidados paliativos, têm uma vaga ideia sobre o que são cuidados paliativos, como é que nós poderemos... Como é que é o mecanismo? A pessoa chega ao seu centro de saúde e diz: eu acho que tenho um familiar que precisa de cuidados paliativos. Essa poderá ser uma via. Ou isso é a iniciativa do médico que assiste a pessoa? Essa poderá ser uma via e nós... pessoalmente e em grupo, o coletivo da associação pensa muito isso. Nós não temos uma forma de exercer a medicina de forma paternalista e os cuidados de saúde e, portanto, gostamos e achamos que aquilo que tem que se estabelecer é uma aliança terapêutica. Eu ajudo o outro a ajudar-se a si próprio de acordo com os seus recursos. E, portanto, uma sociedade mais informada vai ser capaz de se cuidar melhor e também de permitir que os médicos cuidem, os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os assistentes sociais os ajudem melhor. Portanto, se eu vou dar um exemplo de outra área, Mário, hoje em dia é uma enorme conquista, a maioria dos diabéticos muito provavelmente sabe que tem que observar os seus pés. Porquê? Porque há uma coisa que se chama polineuropatia diabética e que dá alterações nos pés. Porquê é que isto passou? Por vários caminhos. Por se informar nos meios de comunicação social, pelos médicos de família falarem disto, pelos enfermeiros falarem disto. Portanto, é preciso, como dizia uma ministra canadiana dos cuidados paliativos, aqui há uns anos atrás, falar. Portanto, os mecanismos são vários. É preciso falar com as sociedades científicas, é preciso falar com os alunos de medicina, é preciso falar com os médicos que ainda desconhecem o que são cuidados paliativos e não referenciam os seus doentes, é preciso falar com a sociedade num todo e, portanto, se calhar, se substituirmos 1 ou 2 programas de futebol por ano para falarmos de cuidados paliativos, eu acho que nós já aumentávamos um bocadinho o tempo de antena para informar sobre isto. Este não foi necessariamente tempo de antena, foi um tempo de esclarecimento, tempo de antena no mas chegou ao fim, de qualquer modo, é só para dizer tempo de antena nesse sentido. E eu, chegando ao fim e agradecendo-lhe mais uma vez, não queria deixar, se me for permitido, aliás, porque já se falou nisso, de mostrar, não sei bem qual é a câmara, mas de mostrar este livro que se chama Cuidados Paliativos, Testemunhos, e que está escrito numa linguagem acessível, fala dos cuidados paliativos na primeira pessoa e é uma coletânea de testemunhos de doentes, de famílias, de enfermeiros, de médicos que pretendem explicar o que são cuidados paliativos. É esta a maneira também de colaborarmos para que mais gente tenha acesso a estes cuidados e não esteja em sofrimento. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9. Foi um prazer tê-la aqui. Isabel Galriça Neto, que preside a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. O Jornal das 9 vai prosseguir com alguma notícia mesmo